Agora, nossa série especial, a América Latina se aproveitou bastante dos financiamentos do BNDES. O dinheiro brasileiro ajudou a aquecer a economia de pelo menos 8 países. A nossa equipe, formada pelos jornalistas Lúcio Sturme, Rosana Teixeira e o repórter cinematográfico Edgar Luqueta, mostra que, no Peru, as empreiteiras brasileiras também estão envolvidas em escândalos de corrupção. Um país indignado com um escândalo de corrupção. Ex-presidentes em maus lençóis, com amizades comprometedoras. 3 governos consecutivos. O Peru vive hoje situação parecida com a do Brasil. Denúncias de superfaturamento em obras públicas e suspeitas de pagamento de propina a autoridades. No centro do escândalo estão as relações do governo peruano com as empreiteiras brasileiras. Júlia Príncipe trabalha na investigação dos contratos e das obras. O cargo que ela ocupa seria equivalente ao de um procurador no Brasil. Queremos solicitar o pagamento da reparação civil pelos danos causados ao Estado peruano. E o Estado são mais de 30 milhões de peruanos. Qual o montante dessa reparação? Porque o dano é incalculável. No ano passado, a Odebrecht confessou à justiça americana ter pago 29 milhões de dólares, 92 milhões de reais em propina a funcionários do governo peruano. O Ministério Público abriu processo para investigar as relações da construtora com o atual presidente e com os 3 últimos ocupantes do cargo. As construtoras brasileiras são responsáveis por 20 obras públicas em andamento no país. Algumas delas financiadas por dinheiro brasileiro do BNDES. 400 milhões de dólares, ou quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, é o total destinado pelo Banco Brasileiro de Desenvolvimento para financiar projetos de engenharia no Peru. Obras grandiosas como esta usina hidrelétrica construída no alto da Cordilheira dos Andes. Um vídeo da própria construtora exalta a façanha da engenharia brasileira. A central elétrica, que fica a 400 quilômetros da capital, tem capacidade para fornecer 6% de toda a energia consumida no país. A construção começou em 2011. Foi erguida seguindo rigorosos critérios de proteção ao meio ambiente. Tudo graças à ajuda do dinheiro brasileiro do BNDES. Este ex-congressista, que presidiu a comissão que investigou os negócios das empreiteiras brasileiras no Peru, diz que o Brasil exportou um esquema de corrupção para os países vizinhos. Exportar a corrupção, levar a imagem do Brasil como uma imagem totalmente negativa aos países latino-americanos tem que ser enfrentada. Creio que o Brasil, a justiça brasileira, tem que fazer o seu papel e não só ver o que se passa internamente, mas também o que aconteceu fora. O ex-deputado defende que seja feito um raio-x de todas as obras do país com participação brasileira, inclusive as que já estão prontas. Então, esses são investimentos realizados no exterior, o que dificulta a investigação. Nós precisamos de uma cooperação internacional, não é tão simples. À medida que surgem indícios de irregularidades, o Ministério Público vem investigando investimentos feitos pelo BNDES para possibilitar serviços de engenharia e infraestrutura em outros países. Receber empréstimos do BNDES é um ótimo negócio, porque as taxas de juros são muito mais baixas do que as praticadas no mercado. Algumas entre 2% e 13,5% ao ano. Mas esse capital tem uma origem, é o bolso do brasileiro. Os recursos para o BNDES vêm principalmente do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vem de contribuições do PIS. O trabalhador paga para criar novas vagas no exterior. Enquanto no Brasil, a fila do desemprego só aumenta. Depois que nós demos a notícia dos 3 bilhões e 400 milhões de dólares, eu não consigo
vislumbrar uma maneira de tratar toda essa questão que foi descoberta, toda essa organização criminosa desbaratada pela Lava Jato, com consequências mais limitadas, por meio de anistia. É impossível. A gente foi para um... Não subestime a criatividade. Não. O que eu quero dizer é que essa delação mostrou algo que nem o pessoal do TSE imaginava. Nem o pessoal que vive nessa promiscuidade de Brasília podia supor. Esses números e a maneira como esse esquema foi organizado extrapolou todos os limites conhecidos até então. Vocês concordam comigo? E sabe o que é assustador? Eu andei conversando com algumas pessoas da investigação, na PGR, até advogados, enfim, e o que se fala é que a gente até tocou nesse assunto um dia desse, de que a delação, eles não contaram tudo, né? A gente vem batendo nessa tecla há um tempinho. E aí me disseram assim, essa delação é 10%, né? Porque as investigações hoje, que são estão muito avançadas, né? Os caras têm uma série de frentes, né? Então eles sabem aonde tem problema, aonde tem crime. A delação, embora apesar de tudo isso, quer dizer, uma delação de fim do mundo, né, como se fala, uma delação que vai trazer coisas que a gente nunca imaginou, e ainda não é tudo, né? E ainda não é tudo. E o que se fala é assim, não, isso aí é 10% do que se sabe. A própria Camargo Corrêa, nesse recall que ela está sendo obrigada a fazer, já estão dizendo que a Camargo Corrêa vai entregar coisas mais fortes ainda do que a própria Odebrecht. Então é um negócio assim que a gente perde todos os parâmetros, né? Então é muito... E a terceira coisa, a propina internacional, né? Bom, propina internacional também. Você corrompe as eleições de 6 países. 6 países. Eles roubaram as eleições em 6 países. Pombas. É incrível. É um negócio... O Diogo, é muito importante esse negócio, né? Porque você está falando de implodir o sistema político partidário, as pessoas muitas vezes não acreditam nisso, né? E acham que é um exagero. Mas se você pensar, né? Todas as campanhas financiadas com dinheiro de propina, quer dizer, há uma ilegitimidade dos mandatos de muita gente que está aí exercendo o seu mandato, não só como foi com a Dilma, mas assim, você tem o legislativo inteiro, né, sob essa suspeita. E o próprio sistema e a produção de leis, né, quer dizer, até as leis muitas das leis que estão em vigor também, leis compradas, né, leis compradas com propina, aprovadas no Congresso com propina, né. Então, no caso das medidas provisórias? Então, quer dizer, a gente está vivendo uma coisa, um sistema... a nossa realidade, ela é uma realidade ilegítima, né? A realidade política, econômica, a base dela é a propina, né? A corrupção. Mas, Cláudio, nós sabemos que essas medidas provisórias foram compradas e, ao mesmo tempo, quebraram o país, porque elas concederam subsídios às empresas corruptoras que acabaram criando o rombo que nós temos que pagar agora, né? E essa perda de 9% de PIB em 3 anos, todo o desastre está aí na nossa frente. E quando esses números são impressionantes, né? São impressionantes. A queda de... É impressionante. Bom, hoje tivemos aí de manhã, só rapidamente, né, que é importante a gente comentar, porque isso vai ter desdobramentos importantíssimos, essa segunda fase da Operação Greenfield. Nós antecipamos, demos até com exclusividade o alvo da operação, que é o Mário Celso Lopes. Muita gente não conhece o personagem, mas é um ex-sócio do Joesley Batista. E esse cara, ele é fundamental, porque pouca gente sabe, a gente tem essa informação. Ele é o cara que fez a ponte, né, que abriu as portas dos fundos de pensão para o grupo JF, Eldorado, né? Eldorado. Nesse caso específico, a investigação é em cima da Eldorado, mas a gente sabe que isso vai se espalhar, ainda mais agora, a partir da quebra de sigilo telefônico, telemático, e-mails, tudo, as buscas que foram feitas hoje com apreensões, e tudo que esse cara pode contar, né? Ele é outro que pode entrar
ele é fundamental, uma peça-chave para que se investigue de verdade a JBS, a JF, enfim, o grupo JF, que a gente sabe que já era para estar na mesma situação da Odebrecht, né? O grupo, inclusive, foi o maior financiador da campanha de Dilma Rousseff de 2014, o maior financiador de todas as campanhas do país em 2014. Eles gastaram coisa de 350 milhões, se eu não me engano, em Caixa 1, né? Então a gente está falando de Caixa 1. Só que então, o Joesley não conhece o Lula. Ao contrário de Emília Odebrecht. Atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rui foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves e o Evo Morales. Tabaré, Kirchner, se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul e a integração energética, o gasoduto e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina hoje.